E aí, galerinha, estamos de volta e nesse vídeo nós iremos falar um pouco sobre a nossa quantidade de calor sensível. Pessoal, no vídeo anterior nós estudamos que a quantidade de calor sensível ela vai ocorrer sempre quando dois corpos trocam energia térmica, ou seja, trocam calor, e esse corpo, ao trocar calor, ao trocar energia térmica, ele vai sofrer uma variação de temperatura. Então, sempre que sofre uma variação de temperatura, nós vamos ter uma quantidade de calor sensível. Se tem uma mudança de estado físico, então nós já estudamos em vídeos anteriores que quando tem mudança de estado físico, então nós teremos uma quantidade de calor latente, tá bom? Mas nesse vídeo, nosso foco vai ser na quantidade de calor sensível, que é justamente quando o corpo, ao trocar calor, ele vai sofrer uma variação de temperatura. Nossa quantidade de calor específico, calor sensível, ele pode ser dividido em dois tipos. Pode ser uma quantidade de calor específico e uma capacidade térmica. Então, nós poderemos calcular a quantidade de calor quando tiver uma variação de temperatura dessas duas formas, pelo calor específico ou pela capacidade térmica. Galera, o calor específico ele vai ser representado normalmente pelo Czinho minúsculo e a capacidade térmica ele é representado pelo C maiúsculo. O calor específico ele sempre representa a quantidade de calor necessária, ou seja, quantidade de energia térmica necessária para 1 grama de uma certa substância, de um certo material, 1 grama de massa variar 1 grau Celsius. Então, o calor específico ele vai representar a quantidade de calor necessária para 1 grama de massa, ou seja, a massa que variar 1 grau Celsius. Ou seja, essa vai ser nossa relação matemática do calor específico. Ah, Lucas, mas como é que funciona isso? Vamos lá. Eu tenho aqui um bloco. Esse bloco ele vai ter uma massa de 100 gramas. Eu vou fornecer calor, vou fornecer energia térmica para esse bloco. Quando eu forneço energia térmica para o bloco, esse bloco vai receber uma quantidade de 1000 calorias. Quando esse bloco de 100 gramas de massa recebe 1000 calorias, ele vai variar a sua temperatura em 20 graus Celsius. Eu quero saber, então, qual vai ser o calor específico desse material. Nós sabemos, então, que calor específico é igual a quem? Quantidade de calor sobre a massa vezes a variação de temperatura. Substituindo aqui, a quantidade de calor fornecida aí foi de 1000 calorias. 1000 calorias fizeram com que 100 gramas, que é a massa, variasse 20 graus Celsius. Depois que eu montei, nós ficamos com isso aqui, calor específico vai ser 0,5 caloria por grau Celsius. Então esse que é o calor específico desse material. Pessoal, porém, pelo amor de Deus, não fiquem só fixando, só decorando. Eu sei a fórmula do calor específico, então eu sei o que é o calor específico. Não. Se você só souber isso, então você não sabe de quase nada. Galera, você tem que saber interpretar o que é o calor específico. Você tem que saber como é a física disso aqui. Vamos lá interpretar. Esse calor específico está dizendo o quê? Que deu 0,5 cal por grau Celsius. Galera, isso aqui quer dizer que para essa substância variar 1 grau Celsius, para 1 grama dela variar 1 grau Celsius, então eu preciso de quanto? Eu preciso de 0,5 calorias, tá bom? Então se eu fornecer 1 caloria para essa substância, então quando eu forneço 1 caloria, 1 grama dessa substância vai variar quantos graus Celsius? Vai variar 2 graus Celsius. Ou seja, eu dobrei a quantidade de calorias que foi fornecida para a mesma massa, que foi 1 grama. Então, a minha temperatura ela vai variar também em 2 vezes. Então, se antes era 1, agora vai ser 2, tá bom? Pessoal, para 1 grama, se eu forneci, por exemplo, 5 calorias, 5 calorias é quantas vezes maior do que o necessário? São 10 vezes, tá bom? Já que ela necessita só de 0,5. Então, se eu estou fornecendo 5 calorias é 10 vezes maior do que o necessário, que era de 0,5. Então, como a quantidade aqui é sempre 1 grama, então vou variar quanto na minha temperatura? Se aqui eu aumentei 10 vezes, então aqui embaixo eu também vou aumentar 10 vezes. Então, se eu fornecer 5 calorias, eu vou variar aqui
10 graus Celsius, tá bom? Porque eu estou fornecendo 10 vezes mais. Tranquilo, galerinha? Perfeito? De boa? Então, isso que vai ser o nosso calor específico. Pessoal, tem outra relaçãozinha que é a nossa capacidade térmica. Tome cuidado, muita gente confunde capacidade térmica com o calor específico. Lembrem, o calor específico sempre vai ser para quanto? Sempre vai ser para 1 grama de massa. Pessoal, 1 grama de massa, 1 grama de areia é sempre a mesma coisa. Então, se é sempre para 1 grama de massa, o calor específico de todo o material sempre vai ser o quê? O mesmo. Esse calor específico sempre ele é tabelado, tá bom? Ah, Lucas, eu preciso saber o calor específico de cada substância, de cada corpo? Não. A única substância que eu aconselho que a gente saiba é a da água, que o calor específico é de 1 grau Celsius. Porém, nós vamos ter um próximo vídeo para falar sobre os calores específicos de alguns materiais específicos, tá bom? Então, nessa primeira parte, nesse primeiro vídeo sobre o calor específico, eu quero que vocês saibam o que é o calor específico, que ele vai ser o quê? Sempre a quantidade de calor necessária para 1 grama de massa variar 1 grau Celsius. É a relaçãozinha matemática é sempre isso aqui, quantidade de calor dividido pela massa vezes a variação de temperatura. Já a capacidade térmica, ele representa a energia térmica necessária para um corpo variar 1 grau Celsius. Pessoal, então percebam que a capacidade térmica, ele não está preocupado com o quê? Com 1 grama. O calor específico se preocupa com 1 grama. A capacidade térmica se preocupa com o corpo todo. Então, vamos lá. Eu tenho aqui um bloco de 100 gramas que vou fornecer 1000 calorias e ele vai variar 20 graus Celsius. Eu quero saber qual foi a capacidade térmica desse corpo. Então, vamos lá, Capacidade térmica é sempre o quê? A energia térmica necessária, ou seja, a quantidade de calor necessária para o corpo variar 1 grau Celsius. Então, a capacidade térmica, ela é análoga ao calor específico. Se a gente for até olhar que a parte matemática, a parte de equacionamento, as relações matemáticas de capacidade térmica e calor específico são bem parecidas. A diferença é que o calor específico ele sempre vai se preocupar com o quê? Com 1 grama. Então, eu vou pegar toda a quantidade de calor que foi fornecida aqui e vou dividir pela massa do meu corpo, que foi 100. Já aqui na capacidade térmica, ele não se preocupa com isso. A capacidade térmica ele vai se preocupar só com o todo. Então, percebam que aqui eu forneci 1000 calorias para variar 20 graus Celsius. Então, se eu quiser saber qual é a capacidade térmica desse corpo, aqui vai ficar a quantidade de calor, que vai ser 1000 calorias, dividido pela variação de temperatura, que foi de 20 graus Celsius. Quando a gente desenvolver isso aqui, corta 0 com 0, fica 100 dividido por 2. E 100 dividido por 2 vai implicar que esse corpo aí ele vai ter uma capacidade térmica de 50 calorias por grau Celsius. Ou seja, para variar 1 grau Celsius aqui, nós vamos precisar de 50 calorias, tranquilo? Então, só para ficar mais claro, percebam que na capacidade térmica, eu me preocupo com apenas 1 grama do meu material, da substância? Não, eu me preocupo com o corpo como um todo. Então, nem dividir aqui pela massa. Já no calor específico, ele só quer saber de 1 grama. Galera, percebam que esse exemplo e esse são praticamente o mesmo. Então, a capacidade térmica disso aqui, tudo deu 50 calorias graus Celsius. Se fosse o calor específico como para apenas 1 grama de massa, e eu sei que esse corpo aqui, eu preciso de 50 calorias graus Celsius para variar o corpo todo que é 100 gramas, então se eu quiser saber só 1 grama, é só eu pegar esse meu resultado e dividir por quanto? Por 100. Se eu pegar esse resultado e dividir por 100, esse aqui, 50 dividido por 100 dá quanto? 0,5. Com isso, nós vamos perceber que o calor específico ele pode ser simplesmente calculado pegando o quê? A capacidade térmica e dividir pela massa, porque quando eu estou dividindo pela massa, eu vou garantir que eu vou analisar apenas 1 grama dessa substância. Então, o calor específico pode ser relacionado dessa maneira aqui. Tranquilo, pessoal? Galera,
Detalhe, aqui eu só fiz de introduzir a relação entre calor específico e capacidade térmica. No nosso próximo vídeo, nós iremos apenas falar sobre justamente a relação entre calor específico e a capacidade térmica, tá bom? Espero que vocês tenham entendido esse nosso vídeo, essa nossa explicação sobre a introdução da quantidade de calor sensível. Lembrando, a quantidade de calor sensível pode ser do tipo específico ou capacidade térmica. O específico se preocupa com apenas 1 grama, a capacidade térmica analisa um todo de forma geral. Tranquilo? De boa? Então, até o nosso próximo vídeo, galerinha!